Olá, Carolina Winkler, da Winkler Gestão de Negócios. Hoje eu estou aqui para conversar com o Giovanni Bernardo. Giovanni, bom dia. Bom dia, Carol. Giovanni, eu queria que tu começasse nos contando sobre empreendedorismo, a tua história empreendedora. Como é que tu começou a empreender, já era uma coisa da tua família, né? Eu te conheço já há algum tempo, na verdade, acho que já faz mais de 10 anos, né? E conheço um pouquinho dessa história, eu sei o quanto tu mudou, inovou na tua carreira, e aí eu queria que tu nos contasse como é que começou tudo isso. Bom, na verdade, na faculdade eu sempre dizia que eu queria estudar para ser executivo, né? Eu via vários colegas que queriam empreender e isso nunca foi algo que eu busquei, né? Trabalhava em grande empresa, então não tinha muito essa visão de empreender. Mas em 2007 eu comecei a participar da JET, né? Que nós participamos. E aquela convivência ali com aquele ambiente de empreendedorismo, você viajar o estado, conhecer os empreendedores, começou a surgir uma vontade, né, grande de empreender. E em 2011, é um fato que poucas pessoas sabem, acho que essa nem você sabe, eu saí de uma empresa e decidi sair de uma empresa que eu trabalhava e recebi um convite de uma outra para ajudar a estruturar um negócio no setor de veículos aqui na região sul. E é um negócio que era um contrato de longo prazo que durou 15 dias. O perfil do empresário a gente não conseguiu encaixar de jeito nenhum. E depois de 15 dias ele chegou, olha, a gente não vai dar certo. E era uma conclusão que eu já tinha chegado na primeira semana, mas eu falei, nossa, pô, vamos insistir, né? Precisava daquilo. Vamos acreditar. E aí aquilo para mim foi muito difícil, assim, foi um choque até na verdade, porque eu não estava preparado, né, para buscar outra coisa naquele momento. Mas isso ao mesmo tempo foi um empurrão, né, foi um impulso para dizer, olha, é hora realmente de eu buscar o meu caminho, né. Aí com isso eu fiz comprei uma cota, assim, numa sociedade, um colega nosso também do CGS, aquele amigo que era o Clayton. E aí começou a minha história de empreender, né? Participar de negócios que eu não era empreendendo para os outros, mas empreendendo para mim. Em 2012 aí veio a Exas, e aí depois disso eu segui em outras aventuras, vamos dizer assim. E começou por aí, começou com um pouco de oportunidade com um pouco de necessidade, mas muito também já por esse ambiente que a gente já vivia, então me deu esse impulso. O quanto o associativismo e o próprio ambiente que tu fala, né, de estar envolvido com outros empresários, nos dá coragem, às vezes, para fazer coisas que a gente nem imaginava, né? Então, tu está falando de coisas que às vezes nem todo mundo sabe, né? Então, vou falar um pouquinho da experiência que a gente teve, né, enquanto sócios, 2 anos, de 2014 a 2016. E a gente estava falando da questão do quanto é importante isso para o empresário, né? Porque o empresário ele tem uma carreira solo, ele é um ser muito isolado, solitário, né, na questão de ter com quem debater as ideias da empresa, a menos que ele tenha uma sociedade, né, ou talvez um ambiente familiar que propicie isso. E quando nós decidimos, né, eu nunca esqueço do dia que foi, eu tive uma experiência parecida com a tua, né, em relação a essa empresa, porque eu também, na verdade eu até sonhava, mas eu não me imaginava, talvez não tivesse a coragem de empreender. E aí eu também fui para uma empresa que fui convidada a trabalhar como gerente. Levou um pouquinho mais, acho que levou uns 6 meses para eu e o proprietário da empresa chegarmos à conclusão que não ia dar certo. E eu lembro que eu te convidei, Giovanni, eu vou abrir uma empresa, tu estava como presidente da JET naquela época, e vamos almoçar, eu quero trocar uma ideia contigo, e daí no almoço a gente já saiu com a sociedade encaminhada, né? E o quanto é importante, apesar de a gente ter perfis diferentes, essa questão de complementar as competências, né? Ter um apoio e tal. Eu tenho uma outra situação da gente que para mim foi bem marcante. No dia que tu recebeu o convite para assumir como presidente do Centro de Inovação aqui de Tubarão, do Caio, e que tu me ligou e disse, Carol, eu queria conversar contigo e tal, trocar uma ideia. Nem com a minha mulher, nem com a Cris eu conversei ainda, mas eu sei que vai impactar, porque naquele período tu estava afastado da Exas porque tu estava de executivo dentro de uma outra empresa, né? E tu disse, eu queria trocar uma ideia contigo, porque eu recebi essa proposta, o que tu acha? Vai me demandar bastante tempo.
E na hora eu disse, não, Giovanni, acho que não é legal e tal, porque a gente precisa focar no negócio. E eu lembro que no mesmo dia eu fui entregar o convite da minha posse enquanto presidente da JET lá pro Caio, e o Caio brincou comigo, que tinha feito o convite para ti, eu disse, não, o Giovanni não vai aceitar. E aí, meio como se eu tivesse esse poder para decidir alguma coisa, né? E aí, depois disso, eu tive um problema com meu sobrinho, uma semana depois, e eu não me esqueço que eu te liguei no dia seguinte e te falei, Giovanni, tu tem que aceitar, porque se tu recebeu esse convite é porque tu tem competências que chamaram a atenção, né, dessas pessoas que faziam parte do conselho, do comitê, não sei qual é o nome correto. E isso pode ser importante para a Exas, né, pode ser estratégico para a empresa, mas principalmente vai te fazer crescer muito. E eu não tenho dúvida de que naquele período que tu fez um excelente trabalho, né, eu sei que tu ainda está muito envolvido com o Centro de Inovação, fez tu colher fruto de outras coisas, né, ainda hoje, né, a função de governo principalmente. Então, às vezes a gente tem uma visão meio egoísta até da coisa, né, em relação às pessoas, e a gente pensa isso às vezes de um funcionário que quer empreender e a gente não quer que o cara fique ali dentro, né, e não enxerga o quanto é importante a gente ter apoio das pessoas. Então, eu acho que a sociedade é muito isso, né? Às vezes as pessoas têm um pouco de receio e olham e dizem, mas eu vou ter um sócio, eu vou ter que dividir o meu lucro, né? Eu vou ter que ter alguém para tomar decisão junto comigo, se eu tomo decisão sozinha é mais fácil. Mas eu entendo que o caminho é muito mais difícil, né? De que fazer todas as coisas sozinho e não ter alguém com quem contar é uma coisa que faz toda a diferença no negócio, né? Eu costumo dizer que a gente já está falando em off aqui, que a sociedade, né, o empreender, né, o dono, quando ele está sozinho nessa ilha de decisão, porque às vezes a decisão ele está, se eu sou só eu na empresa, né, eu estou ilhado, né, não tenho pessoas com quem compartilhar ou com quem me relacionar para dividir, né, os medos, anseios, os sonhos ou projetos, enfim. Então a decisão é uma ilha, né? Então eu posso estar isolado nessa ilha, posso ser um náufrago, né? Tá eu e o Wilson lá, ou eu posso ter outras pessoas comigo me ajudando, né, a vencer esse desafio. E tem outro aspecto importante que tu comentou, para mim importante, né, na sociedade, que são os perfis complementares. Eu brinco assim, cara, não dá para tu querer duas pessoas passar ao mesmo tempo na porta, passar juntos. Em algum momento elas vão se esbarrar. Né? Se elas têm perfis iguais, em algum momento elas vão querer fazer a mesma coisa, isso não vai dar certo. Então é importante que tenham perfis diferentes, complementares, porque ninguém é bom em tudo, ninguém conhece tudo, ninguém sabe de tudo. Um é mais comercial, outro é mais financeiro, outro é mais técnico de produção, outro é mais de marketing, sei lá. Então cada um vai ter uma personalidade, um perfil, uma competência, e essa complementaridade é fundamental, na verdade, para a sociedade. Né? Como é num casamento, como é em qualquer outro tipo de relacionamento, né? Se as pessoas que são muito iguais, né, elas começam a divergir em alguns pontos e às vezes, por ela ser, digamos, especialista naquilo, ela não vai querer abrir mão, né, do outro. E quando tem as diferenças e cada um respeita o seu espaço, isso ajuda muito na sociedade, ela se manter uma sociedade sadia. Né? Tanto que eu já entrei e saí de algumas sociedades e nunca tive nenhum problema. Esse ano ainda saí de uma sociedade e ok, né? Faz parte, tudo é tempo, tudo é ciclo. Né? O ciclo se encerrou e vamos em frente. Acho que isso é importante. A maturidade de tudo isso, né? Tem gente que separa a sociedade, às vezes vamos pegar o exemplo do casamento, é uma sociedade que tem contrato, tudo, né? E nunca mais quer se ver, ou sai brigado, enfim, né? Eu até falo, quando tenho oportunidade, eu digo, eu sou tão amiga do Giovanni que até hoje a gente se fala, se encontra nos eventos e tudo mais, e eu admiro isso, né? Das pessoas que conseguem entender que são fases. E tu falou bem, assim, o casamento ele é um tipo de sociedade, porque tem um contrato, mas as pessoas não levam a sociedade empresarial muitas vezes tão a sério no relacionamento quanto se leva no casamento. Porque no casamento, uma das primeiras decisões que tem que tomar é qual vai ser a porta de saída. Né? Qual regime de comunhão? Se é universal, se é parcial, se é total, enfim. Mas na sociedade empresarial, muitas vezes, o empresário não se preocupa com esse contrato, né, da porta de saída, né, só se preocupa naquele momento da emoção, da entrada, de fazer tudo isso, e ter uma boa governança, né, ter um bom contrato de acionistas, ter um bom contrato que determine os caminhos de saída, isso é fundamental. Assim, por menores que os negócios que eu
tive envolvido fossem, a gente sempre teve um contrato, né, de sociedade, dizendo quais são os papéis, se for sair como é que avalia o negócio, né, e isso ajudou a evitar vários problemas, assim, porque na verdade no final, né, é a mesma história, né, ele começa por emoção e também acaba na emoção. Então, muitas vezes, quando está encerrando a sociedade, em alguns momentos é conflito, outras coisas, não é uma decisão muito racional. Então, a racionalidade vai estar onde? Naquilo que está escrito. Então, se não tem nada escrito, vai ficar só no emocional. E aí, onde tem conflito. É bem isso. Giovanni, vamos falar de um outro assunto que é o associativismo, né? Que foi onde nós nos conhecemos e nós temos o privilégio de morar em Tubarão, que é uma cidade que tem uma associação muito forte, que é a AGET. E além da AGET, tu também se envolveu a nível estadual, a nível nacional, o CGESC e CONAGE, assim como hoje tu está dentro da CIT. Por que tu entrou nisso, né? Que tu falou lá no início, que até te comentou em relação a virar empresário. E o quanto tu enxerga isso de importância para o empresário? Eu comecei um pouquinho antes da AGET, no associativismo, né, com a BRH, em 2003, 2004. A gente trouxe o movimento da BRH para Tubarão. Eu nunca fui de RH, mas gostava do tema, né? Então, trabalhava numa empresa que tinha um RH, então a gente uniu pessoas e trouxe a ideia da BRH. Acabei me envolvendo, inclusive fui diretor de 2 gestões estaduais da BRH, já devo organizar congresso e tal. E convivendo com nesse meio ali, naquele primeiro momento, não foi o que me levou para a JET foi outra coisa, mas o associativismo acho que começou ali, né, o meu gosto pelo associativismo, porque eu comecei a ver que muito relacionamento, ganhar conhecimento, conhecer pessoas de outros lugares. Na época eu não tinha nenhum interesse em fazer negócio fora, mas isso, né, de conhecer pessoas, relacionamento, e a BRH, isso foi em 2003, eu era muito jovem, e eu lembro que as pessoas com quem eu sentava eram muito mais seniors, né, e de grandes empresas, né, de Whirlpool, de Hering, de grandes empresas do estado. E eu ali, né, naquele ambiente, né, jovem, eu falo, uau, que oportunidade de poder estar com essas pessoas, né, aprendendo com essas pessoas. Então, eu lembro que eu passei muito tempo só ouvindo. E aí, para falar realmente quando fosse contribuir. Né, depois, com o tempo, isso evoluiu ao ponto de eu ser convidado para ser da diretoria estadual. Depois, quando veio a JET veio com um outro propósito, outro caminho. Convidado por Gabriel, que foi presidente, e ali eu vi uma oportunidade de envolver mais com a pauta da cidade, né, com as coisas da cidade. Agora, e aí, claro, depois eu ouvi com o CGS, também fui diretoria, CONAGE, isso tudo, né, claro que o primeiro ponto é usar muito relacionamento, muitos pontos de contato, né, que relacionamento não é o teu telefone da pessoa, mas assim, a outra pessoa ter o teu telefone, enquanto ligar ela saber quem é, e isso nos proporciona muito, porque hoje eu tenho amigos, né, como nós temos no estado inteiro e a nível de Brasil, mas essa possibilidade de se relacionar bem ajuda, claro, a ter uma rede, né, de negócio, tudo isso, mas ajuda também a ter muito suporte, né, de pessoas que estão passando por experiências diferentes ou por experiências semelhantes que podem aproveitar de alguma forma. Então, não se isolar nesse meio. E principalmente quando a gente fala de cidade, né, hoje eu estou lá na CIT, na diretoria, é fundamental para te ajudar no desenvolvimento da cidade. Eu acho que é um pouco do give back, né, assim, de devolver para a sociedade aquilo que a gente recebe. Muito se fala disso, quero devolver para a sociedade, não sei o quê, só que as pessoas falam mais do que fazem. Né, e uma forma disso é se doar. Né, então, o se doar, seja numa ONG, seja num trabalho voluntário de assistencialismo, seja numa entidade, né, isso é fundamental, é uma forma de devolver para a sociedade. E numa entidade empresarial, tu consegue não só devolver para a sociedade, como influenciar na melhoria do ambiente de negócio da cidade, naquele ambiente de empreendedor, e que acaba retornando com benefício para o próprio empresário. Então, acho que é fundamental se envolver de uma forma ou de outra, da forma como cada um entende que pode contribuir, mas não ficar alienado, alheio a esse movimento, né, porque é igual político, né? A pessoa fala, mas eu não gosto de político, mas quem não gosta de política é governado por quem gosta. Então, tem que se envolver de alguma forma, nem que seja exercendo o teu direito, que é o voto, né? Mas isso já é se envolver, então isso é fundamental. Legal. Essa questão de contatos, eu lembro que muitas vezes a gente falou que contatos valem mais que o dinheiro, né? Porque o contato pode fazer com que tu chegue até o dinheiro.
E a importância essas viagens todas que a gente fez, essas trocas de experiência, que a gente percebe mais uma vez que o problema que às vezes a gente está passando na nossa empresa, tem alguém dentro da cidade passando pelo mesmo problema, e aí tu troca figurinha, às vezes consegue, né, resolver de uma maneira diferente, ou às vezes tem alguém lá do outro lado do Brasil também, né, passando pela mesma dificuldade. E as pessoas às vezes perguntam, né, mas o que eu ganho participando do associativismo, né? Tem uma dedicação, principalmente a gente que foi presidente, muito grande de tempo, né? E, cara, eu digo que a gente ganha, além da visibilidade, né? Porque eu vou pegar um exemplo, que eu não sou uma pessoa de Tubarão, então se hoje eu tenho um nível de contato dentro da cidade que algumas pessoas me conhecem, muito eu devo à JET, né? Mas principalmente um conhecimento que é gratuito. E coisa que às vezes tu não aprende numa faculdade, numa pós-graduação, né? Aquele papo reto, né? Você vai dizer assim, não, tá errado, não, é isso não vai dar certo. Esse choque de realidade é importante, né? Com certeza. Giovanni, tu citou o governo. Vamos falar dessa fase da tua vida, então. Há alguns anos tu começou a se envolver no governo, né? E eu queria saber como foi esse início e como é que tu tá enxergando, né, essa evolução, esse tempo, essa fase da tua vida. Isso... A gente falou do centro de inovação, né? Na verdade, tudo está muito conectado. O participar da JET me levou, né, a uma participação na CIT. Na CIT, a diretoria me indicou, né, o presidente Murilo, à época, me indicou para ser o presidente da CIT no Comitê de Implantação do Centro de Inovação, e aí já para assumir a presidência do comitê. E por estar no comitê, o então candidato em 2016, Juarez Ponticelli, me convidou a fazer parte da construção do plano de governo, para trazer a pauta da inovação para dentro do plano de governo, e depois acabou me chamando para o governo, né? Então as coisas estão tudo muito conectadas. Se alguém não enxerga benefício, né, em estar no associativismo e ter relacionamentos criados a partir disso, é um exemplo claro, né, de como as coisas são encadeadas. Então em 2017 eu acabei assumindo a gerência de inovação no governo, depois acho que em 2017 mesmo, em 2018, eu assumi interinamente a secretaria e depois, na sequência, já assumi definitivamente. Então, são quase 4 anos aí de governo. É um mundo completamente diferente, né? A gente vê, eu falo isso sempre, quando eu olhava o governo de fora, eu falava, mas o governo tem que ser gerido igual uma empresa, né? Porque tem que ser uma gestão profissional, técnica, não sei o quê. Só que tu entra no governo, tu percebe que existem muitas diferenças e que não dá para fazer aquilo que a gente fala, né? Não adianta querer pegar os iguais, os diferentes e tratar de forma igual. E no governo e empresa é a mesma coisa. É claro que a questão do profissionalismo, técnica, isso não se discute, mas a forma como as coisas são feitas, o tempo que as coisas são feitas é muito diferente. Né? Porque uma empresa, se tu é o dono, se tu tem um sócio, vocês decidem e vão lá executam. Deu certo, deu, não deu errado, corrige e vai para frente. No governo, primeiro, eu costumo dizer alguns aprendizados meus aí. A gente não decide fazer, a gente decide discutir, né? Porque, vamos fazer isso, vamos fazer uma ponte. Não dá para tu decidir fazer a ponte, não, tem que discutir com a sociedade, tem que discutir com as pessoas, tem que discutir com todos os envolvidos, se aquele é o melhor lugar, se como a forma vai ser feita, né? Tudo isso. Segundo, não existe o ideal, existe o possível, porque tu nunca vai ter o ideal, porque são muitas opiniões diferentes, são muitos contextos envolvidos. Usando o mesmo exemplo da ponte. Hoje a gente está fazendo uma ponte construída no centro. Tem gente que diz, mas ele não é o lugar ideal. Mas ele é onde era possível ser feito, né? Por uma questão de conjectura. E tinha que ser uma decisão, tinha que ser tomada. Né? O Caio que fala assim, a melhor decisão é a decisão tomada. Certo ou errado, é a melhor decisão. Né? A pior é tu não tomar decisão nenhuma. Um outro aspecto de governo. A gente tem muitos entes fiscalizadores, né? Então tem o Ministério Público, tem esse Câmara de Vereadores, tem esse Tribunal de Contas, tem muita regra, né, que precisa ser seguida. Então o tempo ele acaba sendo muito prejudicado, tu não consegue fazer as coisas na mesma velocidade, porque tu tem que respeitar todos esses ritos, né, todo esse passo a passo. Então às vezes para tu conseguir, para alguns projetos eu levei quase 1 ano para conseguir fazer ele sair do papel. Por quê? Tinha que respeitar todo esse processo. O próprio Centro de Inovação que nós estamos falando aqui, nós estamos há 1 ano discutindo o último aditivo para poder concluir a obra. E que agora, felizmente, a gente chegou no ponto final, já falta a assinatura do governador, mas já garantiu que assina ao longo da semana da próxima. Então, é muito difícil, né? É muito moroso todo esse processo. Mas não diminui
a necessidade de excelência, né, de querer fazer o melhor. Então, o que eu falo para minha equipe internamente é que o nosso ritmo tem que ser um ritmo de mercado, não um ritmo de governo. Então, por mais que o governo tenha realmente essas travas, tudo isso, a gente tenta ser sempre o que acelera, sempre que vai dar um ritmo maior, né, para as coisas. E a questão de governo tem muito de propósito, né, porque, pelo menos com aquilo que eu lido no dia a dia, né, que é com a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente estabeleceu um propósito e uma gestão por projetos. A gente mudou um pouquinho na lógica de como a coisa funciona. Então, as pessoas se sentem muito mais engajadas. Então, eu posso dizer que realmente tem uma equipe engajada e que trabalha todo dia para cumprir os objetivos, né? Então, a gente tem as nossas metas, tem nossos projetos, tem as ações, e a gente segue um planejamento já que a gente iniciou lá no primeiro ano. Então, as coisas vêm acontecendo muito em função disso, né? De ter time, ter um time engajado, ter planejamento e de lidar com as questões técnicas, sem esquecer das questões políticas. Porque eu preciso da Câmara de Vereadores, por exemplo. Tem projetos de lei que só a Câmara que aprova projeto de lei. Então, eu preciso da Câmara, eu preciso mostrar o benefício, eu preciso ter um bom relacionamento. Então, eu costumo dizer que as nossas respostas são sempre respostas, não são respostas protocolares, são respostas pensadas. Se eu sou questionado, eu vou lá e respondo da forma como tem que ser, né? Porque é respeitar os entes. Então, isso é uma questão também fundamental. Não esquecer que tem a técnica, mas também tem a questão política. Mas é uma escola completamente diferente, completamente nova. E falando ainda do relacionamento, né, da questão do nosso movimento estadual, principalmente o CGESC, o que foi bacana é que muitos do CGESC foram alçados também para governos. Então a gente conseguiu criar uma rede de relacionamento de pessoas dentro de governo que vieram do movimento de obra empresarial, né, no governo do estado, no governo de outros municípios, importantes cidades do estado, como Florianópolis, Joinville, Criciúma, enfim. Então, isso foi muito bacana, né? A gente conseguiu criar uma rede ali, tinha muito compartilhamento também de o que está dando certo, o que não está dando certo, o que tem de legal que a gente pode replicar aqui, e sem aquela coisa de vaidade que não foi eu que fiz, não. É compartilhamento aberto e todo mundo se ajudando, isso também foi um legado, né, que o associativismo me trouxe para dentro do governo. E a questão de gerir pessoas de uma maneira diferente, né? Eu falo que uma das coisas que eu mais aprendi na Rajet e que talvez tenha sido a coisa mais difícil é tu gerir pessoas de forma voluntária dentro do associativismo, né? E aí tu vai para o meio político, tu também está gerindo pessoas que às vezes não estão acostumadas com esse profissionalismo, com esse planejamento, com o lado motivacional. Muitas pessoas estão ali pela questão ou do salário, né? Porque foram concursados ou porque foi uma indicação política, às vezes não era a pessoa certa para aquela função. Então, tu lidar com tudo isso também é bem desafiador, né? E eu enfrentei algumas situações engraçadas, assim. Primeiro que quando a gente começou, né, o Alexandre de Moraes era o secretário, quando a gente iniciou o governo, nossa primeira ação, quando a gente sentou para pensar, a secretaria falou, planejamento, né? Vamos ver o que a gente precisa fazer. E para fazer planejamento precisa fazer o quê? Falar com as pessoas. Né? Vamos entender porque eram duas secretarias, Secretaria de Urbanismo e Mobilidade, junto com o Desenvolvimento Econômico, era a mesma gestão. Apesar de ser duas secretarias, era a mesma gestão. E a gente foi fazer planejamento para as duas. E a primeira coisa, chamamos então a equipe interna e fomos fazer um SWOT, aquilo que a gente sabe, né, que é o básico, né, para ser feito. E aí fizemos, e depois no final sempre fazer um feedback para as equipes. E o que a gente ouviu de todos, sem exceção, de cada grupo, que a gente fez em 4 grupos diferentes, foi nunca ninguém nos perguntou o que estava certo e o que estava errado. Então, eles nunca tiveram a possibilidade de influenciar as decisões da secretaria, ou de dizer aquilo que eles achavam que era bom, ou dizer aquilo que não funcionava. Então, ali a gente já começou a ter um processo de abertura. Né? E outro, algo que eu lembro que eu falei no desenvolvimento econômico, onde eu estava alocado, eu falei, gente, a gente sabe que a cada 4 anos vem alguém aqui e diz que vai fazer tudo diferente. Isso é muito ruim na gestão pública, essa falta de continuidade das ações. Então, a gente não quer fazer tudo diferente. A gente quer fazer diferente daquilo que não deu certo. Aquilo que está funcionando, nós vamos potencializar. E isso foi uma determinação do próprio prefeito. Ele falou, olha, não vamos esquecer o que é de bom. O que for bom, a gente vai melhorar. E o que for ruim, a gente vai resolver e vai fazer também deixar a nossa marca. Então, isso é muito importante, dessa visão da liderança de que, vamos lá, né? Não é porque é de outro que não é bom. Muitas coisas a gente continua. E aí, convencer aquelas pessoas que já estão ali, principalmente os efetivos, é muito difícil. Né? Porque eles sabem que tu vai ficar temporariamente. Né? Por mais que sejam 4 anos, ou que sejam 8 anos, mas ainda assim é temporário.
Eu tenho gente na minha equipe que está mais de 20, 25 anos no governo, né? Então já viu muita coisa. E hoje a gente vê dessas pessoas o feedback, dizendo, olha, realmente é o melhor momento que a gente está vivendo, né, de governo e tal. Isso é muito... a gente já acabou a campanha, a pessoa já viu o resultado, então a gente já dá para a gente falar disso mais abertamente, né? É muito gratificante. E também do comissionado, daqueles sindicatos. Muita gente acaba falando mal disso, o prefeito falou várias vezes na campanha. Eu não conseguiria tocar a secretaria só com efetivos, porque eu não tenho efetivo suficiente. Então nós precisamos do comissionado também. Claro, talvez uma secretaria tenha mais ou tenha menos, mas o desenvolvimento econômico não teria. E o engraçado é que, claro, no comissionado normalmente ele vem por uma indicação política, né? Por quê? Porque são pessoas de confiança. Então tu vai indicar para trabalhar na tua empresa, numa empresa de um amigo, quem tu conhece, quem tu confia. Então é natural que isso aconteça. E tem uma pessoa da minha equipe, não vou dizer o nome naturalmente, mas uma pessoa da minha equipe que quando ela veio com o Alexandre, né, com o Alexandre secretário, o Alexandre saiu, voltou para a Câmara e eu assumi. E aí eu fiz uma conversa com todo mundo e tal, e perguntando exatamente isso, propósito. Por que você está aqui? E ela falou, não, eu estou aqui porque o Alexandre me convidou. Né? Eu falei, bom, importante ser sincero, né? Importante ser transparente. E aí a gente fez algumas modificações de pessoas e tal, começou a encaixar as pessoas nos seus lugares, a gente já tinha feito isso no começo. E aí surgiu a oportunidade de uma área que ela não estava, e eu puxei ela para essa área. E aí deu um tempo, ela me parou no corredor um dia e falou assim, eu queria te responder de novo aquela pergunta que tu me fez. Eu já não lembrava direito, mas qual pergunta? Não, qual é o meu propósito? Eu falei, tá, e aí? O Alexandre ainda falou assim, não, hoje eu estou aqui porque eu tenho um propósito. Né? Que aqui onde eu estou realizado, eu estou conseguindo fazer um trabalho, estou conseguindo... Então isso é legal, né? Tu conseguir trazer isso para dentro da gestão pública é muito bacana. Não é perfeito. Né? Não estou dizendo que a gente faz tudo certo e tudo perfeito, mas isso é fundamental. E um outro aspecto do relacionamento, do associativismo e do voluntariado, e que o associativismo me proporcionou muito, claro, também indicado pelas entidades, foi poder contar com o apoio das entidades e das instituições de ensino nos projetos da Secretaria. Hoje posso dizer sem medo que 100% das instituições de ensino superior e das entidades empresariais estão envolvidas com algum projeto da Secretaria. Então, nós temos um relacionamento muito próximo. Então, isso também é gerir esse voluntariado, fazer essa articulação, manter as pessoas engajadas com o propósito e todas colaborando, muitas vezes, né, sem nenhum benefício direto, mas pensando na coletividade, pensando bem maior. E a gente percebe, não só pelo resultado da campanha, né, que eu acho que o Juarez foi em torno quase 70%, né, de 67%. 67%. Mas a gente percebe, eu que moro aqui há 12 anos, o quanto a cidade tem mudado, né, o quanto as pessoas estão mais motivadas assim, em relação a isso. Porque é muito fácil estar do outro lado criticando, falando mal, né, as pessoas têm esse hábito, infelizmente o ser humano critica, aponta muito o dedo, mas na hora de se colocar no lugar é difícil, né. E, assim, tu falou uma coisa muito importante em relação à forma como tu gere tudo isso, né, das pessoas. E essa pergunta que esse questionamento que as pessoas fizeram, porque a gente nunca foi escutado, né, nunca foi ouvido. Tu também já atuou como consultor, né, e lida diariamente com a empresa. Isso não é raro de acontecer. De a gente entrar numa empresa para solucionar um determinado problema e aí lá pela frente a gente descobre que as informações que a equipe pensa, né, os colaboradores, nunca chegou no dono, até porque o dono também nunca chegou até eles e perguntou alguma coisa, né. Então isso é uma barreira que se tem, as pessoas precisam conversar mais, dialogar mais. Eu brinco que nessa época de WhatsApp, de tecnologia, né, bombando, principalmente nesse período agora de pandemia, as pessoas às vezes mandam WhatsApp para quem está dentro de casa, assim, né? Quem dirá na empresa, fugiu muito aquela coisa do relacionamento pessoal e tudo mais. E isso afasta, né? A gente perde o trabalho em equipe, a questão do time e tudo mais, acho que faz muita diferença. Então acho que é uma coisa importante para os empresários também refletirem, né? Giovanni, falando de pandemia, eu lembro do início, 9 meses atrás, né, em março, nas primeiras semanas ali, a gente falava muito no grupo, né, que a gente tem do conselho, de tudo que estava acontecendo. Eu lembro também de situações que tu falava assim, talvez seja, acho que hoje foi um dos dias mais difíceis da minha vida, né, não lembro exatamente o dia, mas eu lembro da tua fala nesse sentido, assim, porque estar na liderança, e principalmente na liderança política, que tinha muito a ver com essa questão do que a gente está vivendo hoje, foi muito difícil, né? E aí, como é que tu enxergou tudo isso e como é que tu está enxergando daqui para frente? Bom,
primeiro saber quem está enxergando alguma coisa para frente com clareza, né? Que é um grande desafio, né? Mas nós somos colocados à prova, né? Outro dia eu estava falando com uma pessoa que falou, acho que a nossa geração, a gente só ouvia falar de crise pela história. A gente nunca viveu uma crise verdadeira. Eu lembro ali da hiperinflação, eu lembro do RV, eu lembro da transformação do real, essas coisas, que minha mãe tinha uma loja de bairro e tal, eu vivia isso um pouco no dia a dia, assim. Mas eu não vivia aquilo, eu não vivia as decisões, não vivia as dores, não vivia os impactos, né? Eu tinha novo, meus pais absorviam isso. Então a nossa geração não viveu uma guerra, a gente não viveu uma grande guerra, a gente não viveu uma grande pandemia até então. Então nós não sabíamos o que fazer, essa é a grande verdade. Ninguém sabia como agir, como fazer. Como a gente vê ainda as pessoas ainda não sabendo como agir claramente, né? Mas o grande desafio ali, que a grande dor, né, que a gente sofreu, foi naquele momento, principalmente de quarentena, de fechamento das empresas. E não vamos aqui julgar se foi certo, se foi errado, enfim, mas aconteceu, né, uma decisão a princípio do governo do estado, e aquilo nos colocou numa posição muito difícil, né? Porque, e aí, agora? Como é que a gente responde a isso? Uma das primeiras coisas que a gente fez, como Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e isso a gente mantinha uma linha bem próxima de relacionamento com as entidades, foi criar um grupo de resposta de crise, antes mesmo da declaração da quarentena. A gente já tinha, como o Desenvolvimento Econômico tinha chamado esse grupo, né, com o prefeito, e a gente estava discutindo a situação de forma aberta, dentro, claro, de representatividade, né, não dá para discutir com a cidade inteira, mas como representante do setor produtivo, da mesma forma como o setor de saúde tinha lá o seu comitê de saúde, discutindo a questão de saúde. Então tinham dois pesos ali, né, e a gente buscava sempre manter o equilíbrio. Quando veio o decreto para a quarentena, isso foi muito difícil, porque nós estamos preparando para uma outra ação, e aquilo nos pegou de surpresa. Então, o que a gente fez naquele momento foi intensificar as conversas. Então, em quarentena sim, a gente começou a fazer reuniões online, comitês semanais, a gente começou a elencar uma série de situações que a gente poderia, como que a gente poderia reagir a isso, tanto do ponto de vista de governo, quanto do ponto de vista de cidade, né, e de empresas. E a gente desenvolveu uma série de planos, e de ações que eram públicas, né, desde postergar tributos, parcelamento, fazer ampliar prazo, suspender, por exemplo, judicialização de inadimplência, coisas que eram pequenas, mas que o cara fala assim, vamos tirar as pequenas coisas do ombro do empresário, essas pequenas incomodações, porque a gente já alivia ele para tomar para as grandes decisões, né, para decisões mais difíceis. Então a gente foi fazendo uma série de coisas. E também como cidade planejando ações, né? O que a gente pode fazer de resposta a isso? A gente fez algumas pesquisas também para entender como estava o impacto econômico, né, e também o impacto na mudança de comportamento das pessoas. O que a gente viu? Né? Primeiro, claro, um desafio muito grande, nós tivemos 3 meses de um grande pico de demissões, então isso gerou um impacto econômico para a cidade muito sério. A gente sentiu na arrecadação, sentiu em vários momentos. Infelizmente, no setor público, a gente não tem um sistema de inteligência de dados, né, que nos permita, por exemplo, saber já do impacto econômico direto na cidade. Isso vai demorar um pouquinho de poder ter esses dados, mas tem outros indicadores, né, que são sensíveis, que a gente consegue perceber isso: número de abertura e fechamento de empresas, demissões, né, a queda de arrecadação, tudo aquilo que a gente percebeu. Resumindo, né, o que a gente percebe hoje? A gente já recuperou muito daquilo que está aqui no nosso controle. Então, toda a parte de serviços, né, retomada, questão de empregos retomando, a gente já tem, gerou já um saldo muito positivo na geração de empregos. A gente fechou mais empresas em 2019 do que fecharam em 2020 na cidade, né, então o saldo está melhor. Não sei o impacto ainda no saldo, né, o efeito de ressaca que a pandemia vai gerar em 2021, talvez a gente tenha, e provavelmente a gente tenha ainda um efeito rebote disso, em função de que o ano ainda não está 100%, alguns setores estão indo muito bem, outros setores não estão indo, né? Então isso ainda vai ter um efeito para o ano que vem. A ajuda do governo federal, né, principalmente, em algumas linhas e tal, ajudou a retardar um pouco esse processo, né, as pessoas esperando que fosse melhorar. Mas eu lembro que lá no início a gente falava, mas daqui 2 meses, então se a gente tiver assim, como que vai ser? Nós estamos a 9, né, e com a previsão, e quando já for olhando para frente,
não acredito que isso mude nos próximos 6, né? Em termos de realidade, mudança firme, né? Mudança total, a gente poder retomar o novo modo de vida, mas retomar o modo de vida minimamente, assim, naquilo que nós vivíamos, né? De não ter que, por exemplo, sair de máscara o tempo todo, né? Que é um grande, que para as pessoas é um fator de incômodo, né? Mas eu vejo que a gente teve também alguns exemplos, né? Eu fui numa loja agora recentemente, e aí eu cheguei na loja e tinha no chão assim, um monte de sacolas. Falei, nossa, mas o que é isso aí? Ela disse, são as lives de vendas, né? Que as lojas, principalmente as lojas femininas, estavam fazendo tal de venda por live, meio que um leilão online, né? Que é isso, não sei o que, compra, vende e tal. Falei, tá, mas por que você não fazia uma edição? Não, porque a gente não tinha necessidade, não sabia e tal, não tinha essa ideia. Então, delivery, né? Venda online, então, muita coisa começou a ser ativada a partir da crise. Então, quando a gente fala de inovação, a inovação muitas vezes ela vem pela crise. Nós, como todo mundo sabe, a gente tem construído um relacionamento com Israel e estamos a iminência de assinar um acordo de cidade irmã com uma cidade lá e tal. E aí eu estive lá no começo do ano passado, e o que a gente vê em Israel? Por que eles são tão criativos? Primeiro que eles não têm recurso nenhum, literalmente, nem água. Então, muito da água deles é dessalinizada, muito vem de outras fontes, captação e tudo isso. Segundo, eles estão cercados por inimigos. Então eles precisam, não vou entrar no mérito aqui político, religioso, nada disso, não é esse o ponto, mas pela condição deles, né? Ou se eles quiseram, se outros quiseram inimizade, não é esse o ponto, mas estão cercados num ambiente hostil, né? Então eles precisam ser criativos. E segundo, que eles têm um mercado muito pequeno. Terceiro, que esse mercado é um mercado muito pequeno, então eles não podem, qualquer negócio que nasce, um mercado ser pequeno, tem que já nascer pensando global. Então o que eu vim com um mantra, né, muito forte lá, que a abundância gera desperdício e a escassez gera inovação, gera criatividade. Então no Brasil nós temos muita abundância de mercado, um mercado muito grande, nós temos abundância de recursos, e isso nos torna um pouco preguiçosos, né, nos deixa numa situação de conforto, né, de zona de conforto um pouco maior. Então a pandemia nos mostrou o que é um ambiente de escassez, o que é um ambiente crítico, e fez muita gente ter que repensar o seu negócio. Infelizmente pegou muita gente despreparada também, que não tinha nem a condição de fazer esse pensamento, não tinha esse preparo. E uma das coisas que a gente também, já conectando com esse governo, né, que a gente fez foi ajudar essas empresas, né, de alguma forma. Então a gente fez uma série de programas, o último foi o Tubarão Mais, novos setores, para trazer inovação, ou trazer um modo diferente de pensar, ou trazer uma mudança de comportamento, uma nova oportunidade de negócio para esses setores, né? Tem que movimentar um pouco isso. Então é um pouco daquilo que o papel do governo é ser muito mais fomentador. O governo executa, ele não gera emprego, ele não abre empresa, né? Mas a gente tem que criar um ambiente para isso, e é o que a gente tem buscado fazer. Excelente. Giovanni, agora eu queria escutar 2 histórias tuas. Primeiro, uma história que tu lembra, claro que tu possa contar, né? Que tu passou muita dificuldade, uma coisa assim que tu te superou, talvez tenha sido esse momento da pandemia ou outro, né? Que tu diz assim, nossa, cara, meu Deus, eu passei por isso, te fortaleceu. Eu acho que é uma coisa importante isso que tu falou, né? Dessa visão de crise, e concordo plenamente contigo. Não sabia desse mantra, né, de Israel, mas eu enxergo muito disso também, né, gente? Quanto mais a gente tem, que nem, né, a gente coloca como empresário mesmo como pessoa, né? Se o negócio está faturando, se o dinheiro está entrando, tá tudo certo. Agora, se começa a faltar dinheiro, daí acaba indo atrás de opções, né? E eu tenho certeza que nesses anos de empreendedorismo, seja na área privada quanto na área pública, teve uma ou outra situação assim que chamou a tua atenção e disse, isso foi difícil eu superar. Uma situação difícil de, né, assim, decidir, enfim. Nunca a vida é feita de ciclos, né? E são ciclos que abrem e fecham em tempos específicos. E quando a gente tenta forçar o fechamento de um ciclo, isso não quer dizer que o próximo ciclo, a sua abertura vai ser acelerada, vai ser encurtada. Então, quando tu fecha um ciclo mais cedo do que ele deveria ser fechado, tu vai passar um tempo em descoberto até que o outro ciclo se abra. E
quando eu decidi sair quando eu estava em 2011, eu falei que eu passei aquele processo entre uma empresa e outra, ali eu forcei a barra para fechar um ciclo. Muito por uma mudança, um mindset, né? Por uma forma de pensar. Eu achava que as coisas tinham que ser do meu jeito. E por mais que eu realmente não meu jeito não por birra, mas por saber que era o jeito certo, né? E ali eu passei por um momento muito difícil, assim, até um novo ciclo se abrir, e isso levou mais de 2 anos, até no período que na sociedade isso nos ajudou bastante, a gente conseguiu caminhar muito bem naquele período, mas o novo ciclo para mim, ele se abriu só muito próximo de quando eu vim para o governo, né? Então eu percebi ali que, eu até lembro que eu fui buscar me desenvolver, formações e tal, eu falei para uma pessoa um dia, numa das formações, se eu soubesse, se eu tivesse o pensamento que eu tenho hoje, lá atrás eu não teria tomado aquela decisão, né? Então isso tudo me fez amadurecer, me fez crescer, e foi um período muito difícil, né? Que eu tive esporte em casa, teve tudo isso me ajudou bastante, mas porque empreender é difícil, né? Não é uma coisa assim, as pessoas acham que é glamour, não, é mão na graxa, não tem glamour, né? Tem trabalho, tem suor, tem lágrima, tem suor de sangue, né? É uma coisa muito difícil. Tem que fazer por propósito realmente, né? Porque senão tu desiste, né? Se for só por dinheiro tu desiste, porque é muito mais fácil trabalhar para alguém, ganhar dinheiro e acabou a história. Então esse foi um período para mim que foi um do meu maior aprendizado, assim, aquilo que quem conhece a história bíblica, né? Quando o povo do Egito saiu, né? E ficou aquele período todo no deserto, aquele foi meu período de deserto, assim, foi meu período de viver um ambiente de escassez, um ambiente hostil, e de ter que conviver com aquilo e aprender a viver naquele ambiente, né? Então isso me forjou para outros desafios, né? E eu já um dia falando até com pessoas do governo, não sei se foi com o vice-prefeito, um Caio, falei, o Juarez ontem fez uma live da JET, ele falava, né, que o banco era de aposta que eu não duraria muito tempo porque eu era muito técnico e pouco político, mas se eu não tivesse passado por esse processo, talvez eu não estaria mais no governo, porque eu creio que eu estaria com aquele mesmo mindset, as coisas têm que ser do meu jeito, e não é assim, não funciona desse jeito no ambiente, porque eles são, como eu te falei, são muitas forças, né? Tem que estar mantendo esse equilíbrio entre os interesses, não interesses escusos, né? São os interesses legítimos da sociedade, dos empreendedores, do pessoal de governo, então são interesses legítimos, e a gente tem que manter o equilíbrio entre essas questões todas. Então, esse para mim foi um período difícil que me gerou um maior aprendizado, né? Que eu acho que isso me fortaleceu, me deu mudou a minha forma de agir, de pensar, de tomar decisão e de reagir às coisas, que me possibilitou hoje estar num ambiente como é o ambiente de governo. Legal. Às vezes a gente precisa passar por umas dificuldades assim, né? Melhor se não passasse, né? Seria melhor se não passasse, mas a gente valoriza também, né? O que tem, como são as coisas. Olhando para trás, sem dúvida nenhuma, né? Isso foi importante, né? Mas a gente nem sempre precisa aprender pela dor. O ideal seria a gente aprender pela dor dos outros, olhando, observando, né? A gente fala muito isso no associativismo. Mas, Giovanni, olhando para toda essa história, assim, eu sei o quanto às vezes tem que deixar de estar com o teu filho, com a tua esposa, às vezes do lazer, um esporte, que eu sei que tu gosta bastante também, né? Abrir mão de muita coisa em função do lado profissional e muito dessa questão do governo, em função da sociedade, né? Eu queria que tu me contasse uma história de um momento que tu olhou para tudo isso e disse assim, meu Deus, eu abro mão de tanta coisa, mas vale a pena. Uma pessoa, uma situação tua, sozinho, assim, de algo que foi importante dizer, vale a pena continuar. Porque às vezes o empresário ele passa por muitas dificuldades, ele tem vontade de desistir, largar tudo, sair correndo, né? Às vezes até vontade de voltar a ser empregado, né? Funcionário de alguém para ter ali o salário certinho, cumprir horário para trabalhar, não ter que trabalhar à noite, final de semana. Mas para quem gosta, para quem sente paixão pelo empreendedorismo, isso é muito importante. Existem momentos marcantes na vida da gente. Tu lembra de algum? Na verdade são vários, né? Cada fase, né, tem na verdade eu até um tempo atrás eu escrevi um artigo sobre isso, faz bastante tempo já, que empreender é mais ou menos como aprender a surfar, né? Quem já tentou surfar ou quem surfa sabe disso, porque quando eu
lá atrás, né, quando fui a começar a surfar, eu já não faço mais, eu já não tenho, aí são questões, limitações físicas hoje, mas quando eu fui aprender a surfar, eu lembro que, ia entrar no mar e vinha na remada, né, e vinha a primeira onda, pau na cabeça, volta, a onda te leva para trás, aí tu vai, quando tu segue remando de novo, toma outro pau na cabeça, a onda te leva para trás, até tu chegar atravessar a arrebentação e chegar lá fora, né, no marzinho, né, e tu vê aquilo tudo, né, aquela imensidão, né, e calmaria, mas só que não pode esquecer que tu tá ali para tu pegar a onda, não tá ali para ficar na calmaria, e aí tu vai e pega a onda, aí tu pega aquela primeira onda e tal, dropa a onda de surf, vai até lá de novo no começo da arrebentação e fala, uau, que legal. E aí quando tu surfou aquela onda bacana, tu sentiu aquela sensação ótima, tu olha pro mar, tu tem que enfrentar todas as ondas de novo, tem que começar a remar de novo, tem que começar a tomar onda na cabeça de novo. E empreender, acho que é isso, assim, tem momentos que tu tá ali tomando pau na cabeça e tá difícil e não vai, e aí tu pega uma onda e fala, uau, que coisa bacana, aí aquilo te dá gás para tomar várias outras ondas na cabeça de novo. Então eu já passei isso por vários momentos diferentes, né? Mas esse ano tem sido um ano muito especial, assim, porque no final do ano passado eu falei, olha, eu preciso tomar algumas decisões, né? Porque eu era sócio de duas empresas, estava muito imerso no governo, então eu fiquei em 2019 totalmente fora de todas as duas, né? Uma dependia menos de mim, a outra dependia muito, né? A consultoria depende muito de quem está dentro, apesar de eu ter um grupo, né, que trabalha junto e tal, mas eu fiquei totalmente fora. Realmente eu dediquei 100% do meu tempo para o governo, 95%, vamos dizer assim, apesar de o governo me exigir isso, né? Eu tenho, contratualmente, eu tenho uma jornada de trabalho, mas o nosso contrato informal te exige estar disponível o tempo todo, né? E o governo acaba te sugando muito. Eu tinha que tomar algumas decisões, falar, e aí, vou continuar ou não vou continuar, né, nos negócios, vou continuar no governo ou vou continuar no governo? E no final do ano passado, aí eu fiz uma reunião, a gente faz, com a minha equipe, a gente faz a reunião de atualização do nosso planejamento a cada 6 meses. Né? E a gente fez a nossa reunião de fechamento do ano passado e foi muito bom. Assim, a gente viu a equipe, sabe, que é leve, resultado vindo, né, as coisas acontecendo. E de outra ponta eu tinha algumas dificuldades com os negócios. Né? E eu tomei a decisão, falar, 2020 vai ser o ano das definições. Eu preciso decidir o que eu vou fazer. E aí, no início desse ano, veio ainda a pandemia, né, com todo esse desafio. E quando a gente ouve alguns depoimentos de pessoas, né, eu não estou falando de questões políticas ou de visibilidade, nada disso, né, mas quando vê as pessoas te falar assim, olha, esse trabalho foi importante, esse projeto foi importante, essa ação foi importante, isso me ajudou, né, e isso não tem preço, né, quando tu vê que realmente está conseguindo fazer diferença na vida das pessoas. E aí também veio com isso eu consegui resolver aquilo que eu tinha que resolver com as empresas, né. Então, outro dia até eu estava, como falou, no esporte, eu estava correndo no final de semana e normalmente é um tempo que eu uso para pensar, e eu estava pensando, eu consegui atingir todos os meus objetivos em 2020 com todas as dificuldades, né? Então isso foi muito positivo, né? Então aquilo que eu falei de ciclo, aqui que nós estamos encerrando um ciclo, estou com um sentimento muito leve, assim, muito tranquilo com relação a esse fechamento de ciclo, né? E vai se abrir um novo ciclo de governo. Então, a minha equipe, a gente está conversando sobre isso, já com os parceiros, falou, olha, vamos encerrar um ciclo, abrir um novo ciclo, não quer dizer que o que a gente fez esses 4 anos devo continuar, né? A gente vai avaliar o que vale a pena ou não, o que está certo, o que está errado, né? E fazer o dever de casa também de buscar inovar, buscar fazer diferente aquilo que a gente não conseguiu fazer bem nesse período. Então, acho que esse sentimento de estar encerrando um ciclo, eu estou com uma expectativa muito positiva para o próximo ciclo. Assim, acho que a partir de 21 a gente vai ter uma outra perspectiva de vida, né? Tem vacina chegando aí, tem um monte de coisa. Eu acho que eu estou com muita expectativa com relação a 2021. Então, acho que para mim, se eu destacar um bom momento, esse é um bom momento. Que legal. É tão bom, né? Porque a gente escuta tanta coisa negativa, das pessoas reclamando, isso e aquilo. Eu já nem ligo TV, mas quando a gente vê, às vezes, o rádio, o jornal, é só tragédia, né? Então, a gente escutar notícia boa, essa expectativa, e principalmente esse senso de realização, né? Outro dia eu até te mandei uma mensagem quando a gente saiu lá da reunião daquele cliente falando do teu trabalho, que né, te elogiaram e tal, e eu falei brincando contigo no WhatsApp, né? Eu digo, eu não esperava menos de ti,
porque a gente sabe as pessoas com quem a gente convive, né? O fato da gente ter tido uma jornada dentro do associativismo, na JET, CEGESC juntos, a nossa sociedade, mesmo como pessoa, assim, e a gente sabe da necessidade disso, de pessoas, líderes bons que conseguem conduzir, né? Seja isso no governo, seja na iniciativa privada. Giovanni, obrigada pela entrevista, né? Foi uma aula de empreendedorismo nos dois lados. Na verdade, é a primeira vez que eu consigo parar e escutar isso, né, de uma maneira mais clara, principalmente do lado do governo. E eu acho que, falando em termos de cidade, né, não só a tua secretaria, mas o próprio governo do atual prefeito tem feito um ótimo trabalho. Eu sei da visão que vocês têm, né, de onde vocês querem chegar, e a gente fica muito contente com isso e também acaba facilitando muito e impulsionando as empresas, a vida dos empresários, motivando todo mundo. Obrigada. Muito bom, agradeço. Ninguém faz nada sozinho, né? A gente tem um time todo por trás de governo, tem uma parceria muito forte com todas as secretarias, a gente tem um ambiente muito leve assim, de parceria interna, de todos com realmente uma unidade de propósito. Então, tem muitas pessoas que me ajudam bastante, como eu tento ajudar também, dentro da secretaria também, e fora, né? Acho que essa oportunidade, essa possibilidade que a gente tem de estar falando com as pessoas, de ter portas abertas, né? Não tem um lugar que eu saí de uma empresa, nada que tenha a porta fechada, né? Seja sociedade, seja como colaborador, como empregado, seja como um fornecedor, né, de clientes e tal. Isso é fundamental, né? A gente deixar um rastro de coisas positivas, isso retorna, aquilo que as pessoas falam, ninguém colhe o que não planta, né? A gente só vai colher aquilo que planta. E quando tem coisa boa, vai receber coisa boa. É isso aí. Muito bom. Muito obrigada, Gato. Obrigado a você.